dentro daquele flywheel. Coloca na tela aí, por favor, de novo, Gabriel. Tá A primeira parte que ele fala é de pessoas disciplinadas. E ele coloca líderes de nível 5 e primeiro quem, depois o quê. Então ele fala dos líderes e da equipe. Primeiro quem, depois o quê é literal, pessoal. Então quando você, numa entrevista, ou, sei lá, num evento social de network, você descobre um cara bom, pô, esse cara é bom, traz ele pro time. Depois você vê o que ele faz. Primeiro quem, depois o quê. E aqui no grupo a gente viu isso. Tem pessoas que entraram numa função e estão em outra totalmente diferente, né? Passaram por várias áreas, porque o cara é bom. Você bota ele pra fazer alguma coisa, ele executa. E líder de nível 5 é aquele exemplo que você deu do cara que pensa em sucessão. Ele pega lá o exemplo de um cara que é um líder muito bom, mas ele é muito egocêntrico e ele não quer formar novos líderes. Aí quando ele sai da empresa, acabou, não tem liderança. Um líder de nível 5 que ele fala é um cara que se preocupa com os outros, inclusive em formar sucessores para que ele possa depois fazer outra coisa. E a empresa fica bem assessorada. Eu queria saber, na opinião de vocês, né, vocês concordam com isso? Primeiro quem, depois o quê? Líder de nível 5. E como identificar pessoas para trazer para o time assim? Podemos até contar histórias aqui do grupo, como exemplo. Eu acho que... Primeiro que eu concordo, tá? Com esses dois aspectos. Como trazer pessoas com essa característica tem uma receita de bolo e ela está relacionada à cultura organizacional, sobretudo numa ótica de valores e sobretudo sob uma segunda ótica que são comportamentos associados a esses valores, né? Então, se você quer um cara que pensa crescimento, pensa a longo prazo, pensa sucessão, você vai ter que colocar um valor relacionado a isso e esperar que essa pessoa se comporte sem ser egocêntrica, né? Então, ela tem que se doar. Tem um aspecto muito legal de liderança que as pessoas geralmente falam assim, você não pode errar, você pega seu melhor analista, que é um especialista, e você coloca ele num papel de liderança e ele não está pronto para aquilo, você perde um excelente vendedor, você perde um excelente, sei lá, enfim, analista de marketing. Eu acho que, óbvio que isso é um problema, mas a liderança de nível, não é o mesmo nível que ele fala aí, tá? Mas a liderança, na minha cabeça aqui de nível 1, que é um líder que tem vários liderados, pô, ela é um caminho mais fácil de ser construído. Agora, o problema desse nível 5 que ele menciona é o líder de líderes. Porque quando você lidera líderes, a chance de um líder seu tomar o teu lugar é muito alta e é aí que o ego bate, né? E você tem que preparar a empresa para funcionar sem você. Todo mundo vai dizer que saia do operacional, mas não é fácil você sair do operacional e eu nem acho que você deve sair 100% do operacional, senão você perde a mão da companhia. Eu gosto sempre de dizer que o Thiago é o cara que, quando começa uma burocracia na empresa e ele começa a perceber, ele vai lá no analista que está burocratizando para entender onde está o problema do processo. Então o Thiago, quando precisa, ele desce. E eu acho que beleza, quando a gente pensa nesse aspecto, você tem que sair do operacional, não que seja fácil, e ao mesmo tempo, para conseguir fazer isso, você tem que ter uma liderança que possa te substituir. Eu me lembro nas minhas passagens antigas que eu sempre cuidei disso, de preparar o terreno para que, se alguma coisa acontecer comigo, nada vai acontecer com a empresa. E isso é um pensamento de um empreendedor, esse é um pensamento de um líder. E não tem... O problema é que o ego não te deixa pensar assim. Você fala, putz, eu sou insubstituível, eu tenho que sentar nessa cadeira aqui e ela é minha. Mas a grande verdade é que você tem que preparar o terreno para a empresa funcionar sem você naquele lugar. Então, concordo muito com ele nesse aspecto da liderança nível 5 e como você blindar esse tipo de pessoa que não tem essas características de entrar na tua empresa, dentro de um aspecto de entrevista, vamos ver se o Thiago concorda comigo aqui, você explorando comportamentos e situações na qual a pessoa, de alguma forma, vai deixar o ego dela à frente na entrevista. Você tem que provocar ela para ver se esse ego sai. Né? Aqui é o melhor lugar, né? Porque o custo de você contratar um egocêntrico para dentro da sua companhia e carregá-lo por meses, ele vai ser absurdamente alto e você vai impactar muito provavelmente o engajamento de toda a companhia. Né? O que você pensa sobre esse aspecto de liderança? Você concorda comigo, Thiagão? Boa parte sim, cara. Boa parte sim. É um tema difícil, cara. É um tema difícil porque... O ego aparece às vezes em situações que a gente não consegue cumprir, né, cara? Sim. Mas, tipo, numa entrevista, e chega numa situação que você fala, não esperava a reação desse... Sim, não esperava. Não esperava. Mas quando o Jim Collins fala que é o quem, depois o que, eu tenho uma grande dúvida sobre isso. Porque, primeiro, né, quem sou eu para
questionar o Jim Collins, né? Mas tem direito à minha reflexão, né? Você é Thiago Negro, cara. Mas assim, pô, o cara ele é impressionante, o Jim Collins, né? É impressionante e tal. Mas assim, o quem, ele é muito relevante, mais relevante do que o que, eu acho que depois de que você tem um modelo de negócio muito bem formado. Perfeito. Porque, cara, eu acho que no final das contas, eu vejo que o mundo é uma grande pirâmide social, sabe? O mundo é uma grande pirâmide. Só que toda a pirâmide tem um problema, né? A pirâmide ela tem uma pessoa que entra e ela tem um modelo de negócio onde ela depende de outras pessoas para sustentar esse modelo de negócio. Não é? Pagando aquelas taxas. Para cada uma pessoa que entra numa pirâmide, você precisa de 6 pessoas para sustentar essa pessoa. Perfeito. Na próxima camada, você vai precisar de 6 vezes 6 pessoas para sustentar essa camada. Por que 6, cara? Estatisticamente, é mais ou menos o número de pessoas numa pirâmide necessário para você poder, pelas distribuições de prêmios, sustentarem quem está aqui em cima e a pirâmide não morrer. Porque se você tem 5, por exemplo, você geralmente não tem o necessário para que isso continue e aí a pirâmide ela rui. Né? Na sua conta o INSS já ruiu. Tem 4 para cada aposentado hoje. É aí que eu vou chegar. Quando você chega na 13ª camada de uma pirâmide, você tem mais pessoas necessárias para uma pirâmide sobreviver do que existem de pessoas no mundo. Então toda a pirâmide ela já é fadada a quebrar em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Quando a gente olha para a pirâmide social, quando a gente olha para o INSS, ele também é uma grande pirâmide. Tem algumas nuances, mas é uma grande pirâmide também. E o que a gente vê? A gente vê um déficit na Previdência, porque cada dia que passa você tem mais gente velha em relação a gente nova. Né? A gente tem muitas estimativas de que cada dia que passa tem mais idosos do que gente nova trabalhando. Então, o que antes a gente pagava para se aposentar, hoje a gente paga para quem está aposentado e daqui a pouco, cara, você tem um grande problema. E aí você tem a gente pagando a conta de várias formas. Quando fala de uma empresa, a empresa também é uma grande pirâmide. Não deixa de ser uma grande pirâmide. Onde existe a meritocracia, você pode mudar de nível. Né? Pelo menos na maioria dos negócios. Né? O que é a meritocracia aqui? É a possibilidade de você crescer. É isso que eu estou falando. Né? Mas, em geral, geralmente quem está na ponta da pirâmide ganha mais dinheiro do que quem está aqui embaixo. Quem está aqui embaixo ganha mais dinheiro do que quem está aqui embaixo. Assim por diante, o seu desafio é crescer na organização para você ganhar mais. Perfeito. Mas quando você fala o quem antes do que, cara, não existe um exército sem soldado. Não existe um exército só de líder. Não existe um exército só de gestor. Não é? Então, quando a gente fala de negócio, a gente precisa sim de líderes. Mas a gente precisa de líderes, né? Líderes gestores e precisa de líderes executores. E quando a gente fala de líderes executores, eles são necessários. A gente precisa dessas pessoas no time. E quando a gente fala do quem antes do que, acho que o quem antes do que não se aplica a todo mundo. Se aplica às exceções na empresa. Porque hoje, como que as grandes empresas contratam? Elas são um modelo de negócio. Tem uma função que eles estão precisando preencher, dentro da estratégia que eles criaram, vamos atrás do melhor quem possível para o que a gente precisa. É o mix. E eles vão atrás disso. Agora quando eu falo, não, eu vou contratar primeiro quem? Então é o seguinte, então eu vou fazer processo seletivo, independente do meu modelo de negócio, vou entrevistar um monte de gente e vou falar, você é incrível. O que eu vou fazer? Não sei, senta aí e vamos conversar. Cara, eu não acho que é tão simples assim. Você não traria ninguém assim? Eu traria, mas eles são exceções. Por exemplo, você, bicho, eu nem sei o que você vai fazer na empresa, nem eu. A gente vai se juntar. A Malu, o Janotto, pô, o cara CTO, já fez negócio de treinamentos, desenvolveu aplicativo, já foi vendedor, fez tudo. Então, o quem é exceção para mim. Mas o meu caso foi uma soma, né? De quem, mas o quê. Quando vocês me puxaram pro Grupo Primo... Você veio pro quê? E É que, na verdade, eu não quem? conhecia o quem, entendeu? Exato. Eu falo que a gente deu muita sorte com o Janotto, porque foi uma contratação importante, já entrou como sócio e eu não conhecia. E aí o Janotto me apresentou problemas de tecnologia que eu nem sabia que existiam aqui no grupo. Óbvio. Então, mostrando como a gente estava Você deficitário. não sabe nada de tecnologia. Pois é, eu não sei de tecnologia. Então, como eu não sabia, né, eu estava ignorante sobre aquilo, a gente tinha muito problema que eu nem tinha noção. Então, mas eu acho que foi muita sorte de fato. É lógico que tem que ter um processo, né? Não vai trazer qualquer um. Mas quando você fala, é exceção, mas é que eu consigo, sabe, contar pelo menos 10 pessoas. O cara tá no mercado em algum canto, se o cara levantasse a mão e eu falasse, tô fora daquela empresa, eu quero trabalhar contigo. Eu falo, cara, vem e depois a gente vê o que você faz. Olha que, tem uns caras assim. Olha né? que interessante, o Fernando Vasconcelos foi puramente quem? Ele foi. Tem que explicar quem é o Fernando pro pessoal. Fernando Vasconcelos é o CEO, né, da nossa holding, quem tá à frente, tocando todas as unidades de negócio, tocando estratégia junto a nós do board, Thiago, ao lado dele, nessa visão estratégica, e a gente, é o cara que toca o nosso conselho e toca todas as empresas do grupo. O Fernando é um típico caso, eu me lembro que
sei lá o que o Fernando vai fazer. Era meio óbvio entre nós que ele assumiria como CEO no tempo. que você ajude a gente no negócio. Mas, cara, chega aqui, Fernando. Aí ele foi, encostou no financeiro, fez um monte de coisa legal, depois encostou no jurídico. Cara, deu uns 3, 4 meses, a gente olhou todo mundo pra ele e falou, cara, Fernandão, achamos o quê, né? CEO. É. Agora, o meu caso foi uma mistura. Eu acho que foi muito mais o quê, porque eu já tinha feito... Eu já tinha executado, sob uma ótica de negócio, 3 anos de uma empresa que, de certo modo, tinha um modelo de negócio semelhante ao que era a visão de vocês lá atrás, que fazia muito sentido e, obviamente, bem recomendado numa empresa que veio de uma boa recomendação, de alguém com relacionamento de vocês, mas, de fato, não era um quem óbvio, sob um aspecto de relacionamento para vocês. Sob uma ótica de recomendação era, mas eu acho que eu fui um mix de quem mais o quê. É verdade. Vocês acham que faz sentido Eu vou essa mudar a reflexão? pergunta aqui para ficar mais objetivo para quem está assistindo também. Porque aqui a gente está falando a mesma coisa, time. E aí ele fala líder nível 5 e trazer pessoas boas. O primeiro quem, depois o que é basicamente isso. Então, na visão de vocês, como atrair pessoas boas para um negócio? O cara está assistindo aqui, ele fala, pô, tem um negócio, tá com 20 pessoas, tá faltando um líder. Como é que ele faz para atrair esse cara? E qual o cuidado que ele tem que ter nessa contratação também? Cara, eu vou arriscar dizer 3 coisas, né? Visão, modelo de negócio e cultura. Eu acho que isso aqui é o que vai atrair de fato essa pessoa. A visão, porque o que eu percebo? As pessoas, cara, elas, na maioria das vezes, têm dificuldade de pensar no futuro com clareza. Por isso que a gente gosta tanto de se apegar à opinião dos outros. Né? Então, muitas vezes você vê criador de conteúdo falando algo sobre o futuro, aí a pessoa faz sentido. Aí ela compartilha nos stories dela. Por quê? Porque você concordou com essa opinião ou com esse futuro, com essa visão que foi te mostrada. E acho que as empresas, elas têm um pouco desse papel de construir essa visão de futuro para o colaborador. E quando o colaborador olha para essa visão e fala, caramba, eu quero participar disso, você quer ajuda na atração. Segundo, é um modelo de negócio. Por quê? É o que eu falei da lojinha. A pessoa precisa olhar para isso e falar, ok, eu quero essa loja e eu vou conseguir mudar de vida com isso que vocês estão me fornecendo. Se a gente não conseguir mudar a vida do colaborador ou melhorar a vida do colaborador, não dá para atrair ele. Você não vai atrair alguém para piorar a vida dele. Então você precisa ter um modelo de negócio que possa fazer com que essa pessoa pense assim, olha, eu acho que eu posso enriquecer aqui. E de fato, isso tem acontecido, por exemplo, no Grupo Primo. Né? E em terceiro lugar, a cultura. Porque se você pode na sua vida financeira e você tem uma visão de futuro, mas a cultura é o ambiente onde todos os princípios e valores são diferentes do que você acredita, você vai ser expelido dessa sociedade, dessa parceria, a não ser que você consiga ter o poder de influência de mudar todos, o que é muito difícil. Então, acho que essas 3 coisas são muito importantes. Agora, o track record, ele consolida essas 3 coisas. Porque você tem gente que fala da visão, do modelo de negócio e como que a gente é aqui. Só que, poxa, você acabou de montar a sua startupzinha ali de 1 mês. É difícil você sustentar essa visão para alguém que já tem mais experiência de mercado. Então, acho que essas 3 coisas, junto do resultado por períodos mais longos, atraem bons profissionais. Cara, tem que ter história, se diz, né? Então não vale, não é só a pessoa chegar lá e falar, olha, tem aqui esse sonho. Aí tem tudo isso, mas é difícil, porque você não tem nada feito ainda. Exato. Então Se for você precisa só ter um sonho, pouco muito de difícil. estrada. Exato. Não vou sair do mercado da noite pro dia. Pega assim... Cara, o que a gente tá falando de relógio, pô. Quando eu entrei no mundo de relógio, eu comecei a ver. O relógio que tem 200 anos de vida. Aí você quer montar uma empresa de relógio agora. Cara, como você vai competir com essa história criada por 200 anos? Você vê lá, como é o nome? Você vê livros de museu, cara, com a história do relógio que foi feito para a rainha de não sei onde, que inventou a tecnologia. Cara, a história vale muito, cara. Vale muito. O Thiago traduziu o que a McKinsey chama de empresa imã de talentos. Ela só troca o modelo de negócios, que o Thiago acabou fechando de forma brilhante também, ela chama de futuro brilhante. E ela até questiona, tem um artigo muito legal, recomendo a leitura, chama Talent Magnet Company, que ela fala que futuro brilhante não é carreira. Porque quando a gente fala de quem ou o que, a gente está falando de talento, né? Pô, talentos para dentro da companhia. Talento vai buscar visão, segundo ela, que é o que o Thiago falou, e talento vai buscar futuro brilhante. E futuro brilhante não é carreira, futuro brilhante é tutu, é grana no bolso. Com as minhas habilidades, com as minhas competências, alinhado a esses valores, os valores estão batendo, e essa visão que inclui track record, eu vou conseguir tracionar. Se eu tracionar, vou ganhar dinheiro no tempo? E aí dinheiro não é só salário, dinheiro é bônus, dinheiro é sociedade no tempo. Total comp mais equity. Total comp mais equity.
Perfeito. Isso de time, de você falar, poxa, o cara pra vir, ele tem que se enxergar aqui dentro e na visão de longo prazo tem que ver que ele vai ganhar dinheiro. Eu fico muito feliz quando olho pro meu time hoje, porque aqui na empresa, o pessoal que olha de fora pensa, o Grupo Primo é o Bruno e o Thiago se juntaram para vender os cursos deles, né? Mas na verdade, se pega time, o Thiago tem 5 pessoas, eu tenho 4 e o Bruno tem 210, entendeu? Então todo mundo lá tá em outras áreas do grupo. E das pessoas que trabalham com o meu time, no meu time, todas foram minhas alunas lá atrás. E eu comecei a dar placas de 1 milhão para os alunos que chegaram no primeiro milhão. Eu entreguei uma pro Edu e uma pro Daniel. Ou seja, lá atrás eles começaram a investir, vieram trabalhar aqui, a BU bateu as metas, eles foram bonificados, ganharam mais dinheiro de bônus, viraram sócios, aí pega lá o valor do equity, né, mais o dinheiro que eles juntaram, ficaram milionários. Eu fico muito feliz de ver isso acontecendo. E sei que vai acontecer com cada vez mais gente. E se o pessoal enxergar que uma empresa está crescendo, naturalmente eles vão ser atraídos para aquela empresa. Você vai chamar muito mais gente boa no negócio que está crescendo do que tentar chamar gente boa para um negócio que está estagnado. Se tem gente ficando rico, significa que o negócio está rolando. A melhor estratégia para trazer gente boa é estar crescendo, né? É isso. Não, cara, eu estava pensando quando vocês estavam falando, algo que foge talvez um pouquinho do lado dos negócios, né? Eu estava pensando, o que mais cresceu dessa forma? Recrutando boas pessoas para o seu negócio. Cara, Jesus. Para pensar se não é a mesma coisa. Uhum. Ele fazia uma grande promessa para as pessoas. Então ele trazia uma grande possibilidade de mudar de vida e criar uma visão. Só que essa pessoa poderia não acreditar. E aí o que ela ouvia? Testemunhos. Track record. Cara, minha vida já mudou. Minha vida já mudou. Aí ele, pô, se a vida dele mudou, eu acho que eu vou seguir por esse caminho também. Eu quero que a minha vida mude também. Uhum. E aí depois disso, o que tem? Cultura. Todo mundo andando em princípios e cultura parecida. Cara, é a mesma coisa que uma empresa faz para crescer. Uhum. Você olha, pô, as pessoas que trabalham lá, elas de fato estão mudando de vida? Aí te mostra os 400 consultores de investimento na Portfel. Cara, então, olha aqui, ó. Em 2 anos, salário médio aqui, R$16 mil. Quem nem tinha experiência com o mercado financeiro. Caraca, então eles estão mudando de vida. A gente faz uma promessa. Você vai chegar aqui, eu vou te ajudar. Pô, legal. E como que vocês são aí dentro? Cara, a gente acredita nisso. Ele fala, eu gosto disso. E ele entra. É isso, cara. Perfeito. Não é? Perfeito. E aí, você cria um processo de recrutamento gigantesco. Perfeito. E eu acho que o grande segredo, Perini, de forma bem pragmática e Malu aqui, você perguntou como que esse cara faz para contratar, né, essas pessoas. E o segredo é uma empresa feita para vencer, uma empresa como nós, assim, que traciona crescimento a longo prazo, a gente não contrata. A gente é contratado pelas pessoas. O segredo é você inverter a lógica. Você conseguir fazer com que as pessoas de fora falem assim, eu quero estar lá. E se você conseguir transferir essa cultura interna, essa visão de futuro, crescimento financeiro e expelir através da marca para fora, você passa então a ser contratado. Pode pegar todos os cases de sucesso, as pessoas têm desejo de trabalhar nas empresas. Cara, eu posso mudar um pouco a minha opinião? Assim, eu não preparei, então a gente vai refletindo, né? Não, sim, no final claro. A gente tá refletindo aqui. Eu posso colocar um ponto, que talvez claro. até te auxilie ou não. Você pode falar, falou besteira ou concordo. Porque o Janotto falou, nós somos contratados pelas pessoas. E de fato isso acontece, né? E é um ponto importante, porque de vez em quando o pessoal manda assim, eu quero contratar alguém, né? Como é que eu faço? E a verdade é que gente boa geralmente está trabalhando em outro lugar. Você não encontra o cara parado na esquina sem trabalhar há 2 anos. Você tem que roubar de alguém. Você pega de alguém, exatamente. Então, gente boa tá trabalhando em algum canto, algum concorrente seu, você vai e oferece pro cara mais, talvez não mais remuneração, mas uma promessa de longo prazo melhor, aí o cara acaba vindo. Porque tem gente que veio trabalhar aqui no grupo para ganhar menos. O cara ganhava X numa empresa, veio pra cá pra ganhar 0,9 de X. Ou seja, baixou em 10%. Só que aqui ele enxergava, a empresa que eu tô já é capital aberto. Aqui não é capital aberto, aqui tem uma partnership, aqui eu posso virar sócio. E eu viro sócio, um dia a gente faz um IPO, nessa hora o cara vai lá, fica rico. Então, aí a gente acaba trazendo muita gente boa. Acho que a melhor coisa que a gente fez aqui no grupo foi a partnership para atrair talentos. Porque eu acho muito, muito importante o cara ver que ele pode virar sócio de um negócio que vai crescer muito no tempo.